Olá, irmãos. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de hermenêutica, olhando agora um pouco para a história da interpretação bíblica. Uma forma de aprender sobre a interpretação bíblica é olhar como ocorreu o desenvolvimento desse assunto ao longo da história da igreja. Então, como os primeiros cristãos, os pais da igreja, os medievais, os reformadores, os teólogos modernos, os pós-modernos, como eles interpretam as escrituras, é importante para nós entendermos hoje qual deve ser os princípios corretos que nós devemos seguir para a interpretação da Bíblia. Bom, duas escolas distintas que logo após a morte dos apóstolos já divergiam na maneira de interpretar. São elas a escola de Alexandria, no Egito, e a escola de Antioquia, na Síria. É importante falar de antemão que essas duas escolas elas não foram fundadas simultaneamente. Primeiro, nós temos um bom período de desenvolvimento da escola de Alexandria, que foi uma escola que prevaleceu durante muito tempo, talvez ainda acredito, a escola mais utilizada, inclusive no meio evangélico atual. Não com a mesma erudição dos alexandrinos, que nós vamos ver um pouco com alguns exemplos que nós vamos estudar, mas é a escola que sempre prevaleceu diante da escola de Antioquia, que surgiu um pouco mais tarde para rebater a forma, a maneira de interpretar as escrituras da escola de Alexandria. Isso nós vamos ver como aconteceu. Estas duas tradições, elas foram criadas e se desenvolveram no período dos pais da igreja, entre o século I e o século V. Então, nós temos aí alguns exemplos dos pais da igreja: Clemente, Policarpo, Papias, Tertuliano, Teófilo, Irineu, Orígenes, Jerônimo, Ambrósio, Agostinho, Crisóstomo, Atanásio, não só esses, mas muitos outros pais da igreja que foram importantes no desenvolvimento da hermenêutica bíblica, nos debates, na defesa da fé cristã e nos debates internos da igreja. É importante que, se você puder fazer um estudo à parte sobre os pais da igreja, seria interessante para aprofundar sobre esse assunto. Mas nós vamos utilizar e dar exemplos aqui de alguns que se destacaram quanto ao assunto da hermenêutica bíblica. Primeiramente, nós vamos ver sobre a escola de Alexandria. Durante o cativeiro babilônico, muitos judeus foram levados para esta cidade, e ali com o tempo se formou uma colônia de judeus. Essa cidade era muito conhecida por sua vasta biblioteca. Ali também era muito conhecido o seu farol, era uma cidade portuária, então era uma das 7 maravilhas do mundo. Lá foram traduzidas diversas obras gregas, inclusive é nessa cidade onde é traduzido a Septuaginta, que é o Antigo Testamento traduzido para o grego. Então, uma cidade importantíssima para a época de Jesus e a época pós-apostólica. Nessa cidade, logo na época de Jesus, viveu um homem, um filósofo judeu chamado Filo de Alexandria, que provavelmente nunca conheceu, nunca teve nenhum contato com a pessoa de Jesus, mas era judeu. Ele foi muito influenciado por 2 filósofos gregos, Heráclito e Platão. Heráclito, ele interpretava alegoricamente os textos de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Esses textos de Homero, ele retratava os deuses gregos
de uma forma muito perversa. Eles eram muito sagazes, eles tinham atitudes más, né? Tinham atitudes egocêntricas, eram gananciosos por poder, desciam a terra e tinham atitudes imorais com os humanos. Então eram retratados de uma forma, esses deuses eles eram retratados de uma forma muito perversa. Então, como confiar que a terra era governada por deuses tão maus, né? A saída para interpretar esses textos de Homero, que Heráclito encontrava, era interpretar esses textos alegoricamente, que na verdade existia um sentido oculto que estava por trás da atitude desses deuses gregos. Então, na verdade, o que estava sendo escrito precisava de uma interpretação mais profunda, mais oculta, precisava ser identificado o que estava por trás daquele texto que estava escrito. Então, era assim que Heráclito interpretava e resolvia o problema dos deuses das obras de Homero. Outro filósofo que foi influenciado por Filo seria o filósofo Platão. Platão ele desenvolveu a ideia do mundo das ideias. Ficou até um pouco redundante, né? Mundo das ideias. Esse mundo das ideias funciona da seguinte forma: existe uma dicotomia, na verdade, entre um mundo sensível, que é o palpável, aquilo que nós podemos ver e tocar, e existe o mundo das ideias, o mundo transcendente, um mundo onde tudo é perfeito. Então aqui nós temos, por exemplo, uma cadeira. Uma cadeira, existem vários tipos de cadeiras, né? Cadeira com braço, cadeira sem braço, cadeira com estofado, cadeira sem estofado. Mas todas essas cadeiras sensíveis que podemos ver são imperfeitas. A ideia de cadeira que existe somente no mundo das ideias, nesse mundo transcendente, seriam a ideia em si do que é uma cadeira, ela é perfeita. Então, a mesma coisa ocorre nos textos. Existe aquele texto, mas há um sentido perfeito, há um sentido profundo, há um sentido oculto por detrás daquele texto. Então, esse filósofo Filo, ele foi muito influenciado tanto por Heráclito como também por Platão nesses dois sentidos. Seus dois heróis foram Moisés e Platão. Então ele tem aí Moisés como um grande herói para ele e Platão também. Aí como conciliar as ideias de Platão com os escritos do Pentateuco, seguido por ele como um judeu? Ele só poderia fazer isso, conciliar as duas pessoas, as duas obras, os dois escritos, de forma alegórica, ou seja, alegorizando os textos bíblicos. E aí nós temos um exemplo de interpretação alegórica feita por Filo. A criação do homem, Gênesis 2-3. Filo considerava a fábula a narrativa da criação da mulher da costela de Adão. Para ele, Deus tomou o poder dos sentidos externos, que seria Eva, e o conduziu à mente, que seria Adão. Esse poder é sempre ameaçado pelo prazer, a serpente. A promessa messiânica, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, Gênesis 3,15, é interpretada como Deus dizendo ao prazer, serpente, que a mente, o homem, vai vigiá-la e que em troca o prazer, serpente, vai atacar a mente do homem, oferecendo os prazeres mais básicos. Então veja aí as consequências de uma interpretação alegórica, ou seja, tentar extrair do texto um sentido mais profundo, algo oculto que está ali contido naquele texto. Esse é o resultado de uma
interpretação alegórica, que nós vamos ver o desenvolvimento disso, que fica cada vez pior, até chegar ali em Orígenes. Então, ele não cria nesse relato da criação, que não importa se Adão ou se Eva existiram realmente, para ele o que o texto está dizendo é algo que está por trás, tem um sentido que vai além do que está escrito. Então esse é um modelo fundado, né, na interpretação bíblica por esse filósofo chamado Filo. Existem outros exemplos, mas a gente vai ficar com esse apenas para não ficar tão longo. Bom, com o passar do tempo, os judeus que viviam nessas colônias de Alexandria, eles foram se convertendo ao cristianismo. Um deles é Barnabé de Alexandria, que escreveu ali a carta de Barnabé por volta do ano 150 depois de Cristo. Então nós temos também aí um exemplo de como Barnabé de Alexandria ele interpretava Gênesis 14:14. É um texto onde Abraão chama 318 homens para resgatar Ló. Ora, Barnabé ele não via nesse número algo literal. Na verdade, não era 318 homens. Poderia até ser 318 homens, mas para ele não importava. Existia um sentido oculto, um sentido por detrás desse número, que era o seguinte: o número 18 equivalia o I a 10 e o 8 a H das letras do alfabeto grego, que resultava na pessoa de Jesus. E o número 300 equivale a T, que significava a cruz de Cristo. Então, para Barnabé, o que estava por detrás daquele número 318 era mostrando que para Abraão que a pessoa de Jesus iria morrer na cruz. Ou seja, um significado totalmente obscuro que somente alguém espiritual poderia encontrar. Não uma pessoa leiga, uma pessoa comum jamais poderia identificar através desses números a pessoa de Jesus e sua obra na cruz, que para ele Abraão tinha consciência disso, tinha a consciência daqueles fatos quando chamou esses 318 homens, consagrou esses 318 homens para resgatar Ló. Então percebam um sentido totalmente fora do literal. Então a escola de Alexandria, ela se distancia completamente, quase que completamente, de uma interpretação literal do texto bíblico. Um exemplo claro, onde números são transformados aí em algo totalmente obscuro que somente Barnabé poderia ter encontrado aí esse significado. Outro exemplo é de Orígenes, que foi um dos maiores nomes da escola de Alexandria. Tem diversos exemplos de interpretação alegórica. Não era uma pessoa qualquer, era um grande erudito, talvez um dos maiores eruditos cristãos da sua época. E aí nós temos um exemplo de uma interpretação feita por Orígenes, que seria a parábola do bom samaritano. Como ele interpreta essa parábola? O homem que descia de Jerusalém em direção a Jericó representa Adão. Jerusalém, o paraíso. Jericó, o mundo. Os salteadores, as forças malignas. O sacerdote, a lei. O levita, os profetas. O samaritano, Cristo.
As feridas simbolizam a desobediência, a montada, o corpo do Senhor. E a promessa de voltar, feita pelo samaritano, prefigura, de acordo com este intérprete, o segundo advento do Senhor. Então, perceba que o que Orígenes faz com a parábola do bom samaritano é dar significados que o texto não quer dizer, que o autor não quis dizer, que Jesus não quis dizer. Então, são significados que somente os espirituais poderiam identificar. São significados profundos mais profundos e ocultos desse texto. Como nós vimos já sobre gêneros literários, uma parábola ela tem um sentido, uma verdade central que quer ser expressada. Então, quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, eram essas coisas, eram esses significados que Orígenes disse que ele queria dizer, que ele queria expressar? Na verdade, não. Por que Jesus contou a parábola do bom samaritano? Bom, alguém chegou para ele e perguntou qual é o grande mandamento, né? Jesus falou: o grande mandamento é: amarás o teu próximo, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele perguntou: quem é o meu próximo? Então, para responder à pergunta, quem é o meu próximo, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Então, a parábola do bom samaritano, ela só quer dizer uma coisa. Ela só significa uma coisa: quem é o meu próximo? Então, contando aquela parábola, Jesus explica para ele que o próximo é aquele que está diante de você, é aquele que está precisando de você, mesmo que essa pessoa seja uma pessoa estranha, seja uma pessoa que é sua inimiga, seja alguém que é contrário às suas ideias, seja alguém que é fora do seu convívio social. Se aquela pessoa está precisando de você, ela é o seu próximo. Então, o que Orígenes faz é pegar todos os elementos, todas as pessoas da parábola e tentar tirar dali significados que a parábola não quer dizer. Isso é um resultado de uma interpretação alegórica. Então, o que nós podemos sintetizar disso? Do que eles pensavam, do que esses pais da igreja alegóricos, né, da escola de Alexandria pensavam, é que a Bíblia ela contém segredos que somente os espirituais podem entender. O sentido literal é importante, mas é para os iniciantes. Então, olha como é que Orígenes pensava. Ele era tricotomista, então ele concebia a ideia de que o homem era corpo, alma e espírito. Então ele pegou isso e alegorizou, né, da seguinte forma, que corpo representa aquilo que é o literal do texto, é para os iniciantes, é para os indoutos, para as pessoas comuns. A alma é quando você já consegue extrair alguns significados mais profundos, já consegue aprender algo mais espiritual. E espírito seria um nível onde você estaria um nível mais elevado de conseguir identificar sentidos mais profundos e mais espirituais do texto bíblico. O que a gente pode concluir sobre a escola de Alexandria é que esta escola foi uma escola que ficou mais conhecida, ficou mais difundida durante toda a era cristã, onde ela mais prevaleceu no cristianismo, e que até hoje nós podemos ver, né, através das pregações espiritualizantes que nós encontramos por aí, a forma de atrair público que as pessoas fazem, de tentar extrair coisas, extrair
verdades, extrair ensinos dos textos bíblicos que às vezes é até verdade, mas escolhem o texto errado, escolhem a passagem errada para falar verdades certas. Então, mesmo que você escolha um texto bíblico e você tenha que expressar ali uma pregação, um ensino, uma doutrina para a igreja, você não pode pensar somente naquela verdade que você quer passar. Eu quero falar sobre amor, então eu vou pegar uma passagem, uma narrativa, uma história que não fala nada de amor, e ali eu vou tentar extrair uma verdade sobre o amor. Quero falar sobre Cristo, eu vou pegar uma passagem que não tem nada a ver com Cristo, que não fala de Cristo, eu vou tentar falar a respeito da pessoa de Jesus naquela passagem. Então, esse é um equívoco. Quando você pega um texto, você tem que extrair o sentido, o significado daquele texto, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais como você pode fazer isso. A ideia aqui é que nós podemos entender como funcionava a questão da escola de Alexandria na sua forma alegórica de identificar os textos bíblicos. Muitos desses pais da igreja, eles eram crentes verdadeiros, né? Eram eruditos, eram estudiosos na Bíblia, mas apenas utilizavam de um método equivocado. Muitos deles faziam isso para defender, inclusive, a sua fé, justificar a crença na pessoa de Jesus. Eles eram muito criticados pelos judeus, então eles pegavam os textos do Antigo Testamento e em cada passagem, em cada relato do texto, como ocorre em Gênesis 14:14, eles tentavam identificar a pessoa de Jesus nesses textos para mostrar para os judeus que Jesus, na verdade, era de fato o Messias. Só que não precisa fazer isso. Depois a gente vai entender um pouquinho mais com a escola de Antioquia, com os reformadores, que a gente pode sim identificar, extrair, tentar ver a pessoa, não tentar ver, né, mas nós podemos, Jesus está lá contido no Antigo Testamento, mas não de uma forma tão clara, de uma forma tão espiritualizante como os alegóricos tentavam fazer, certo? Então, vamos continuar aí com a escola de Antioquia.